Boa tarde a todos. Vamos começar aqui mais uma tarde do nosso nono encontro acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo do CEUP-UBRA. Gostaríamos de agradecer a presença da arquiteta Daniela Torres aqui conosco e também queremos agradecer os nossos apoiadores, Editor Olhares, Revista Projeto, Tio Home Conteúdo de Arquitetura, Integre-se Centro de Plotagens e Impressões e Lucas Krasuski Cursos e Consultorias. Além desses nossos apoiadores, nós estamos apoiando um projeto social da UPMM, Unidos por um Mundo Melhor. Nesse projeto, eles estão pretendendo construir o galpão da UPMM, que é um projeto social e cultural sem vínculo político ou religioso, que atende jovens da periferia. E eles estão com um projeto para construir um galpão, e nós, do curso de Arquitetura e Urbanismo, juntamente com o projeto de extensão Núcleo de Cidades e o Escritório Modelo, estamos apoiando essa ação. A iniciativa pretende arrecadar materiais de construção novos e usados que possam ser utilizados na construção. Quem quiser contribuir, procure a professora Fernanda ou a professora Adriana, e os inscritos no ENCAL que contribuírem até o dia 31/10 vão participar do sorteio de um livro. Então, confiram lá nas nossas redes sociais acerca dessas informações, certo? Vou tomar a liberdade de apresentar a Daniela mediante um texto que ela mesma escreveu. Então, peço licença para a Daniela para apresentá-la de acordo com as próprias palavras dela. Ótimo. Muitas vezes não sei bem onde começa o trabalho e termina o lazer. Adoro arquitetura. Pensar nos espaços, criar ambientes onde as pessoas tenham boas sensações, faz parte da minha vida de forma plena. Um novo projeto é um desafio sempre recebido com muito prazer. Tenho 15 anos de carreira e, como trabalho com criação, acredito que o conhecimento adquirido na área durante todos esses anos é valioso. Sou formada pela Universidade Estadual de Goiás e pós-graduanda em Arquitetura de Interiores e Produção do Espaço. Casada, mãe de uma linda filha, escolhi Palmas para viver e trabalhar desde 2011. Então, com esse texto bastante inspirador, eu convido a Daniela Torres para falar sobre o projeto de interiores, processos e etapas. Bem-vinda, Daniela, fique à vontade. Ai, Camila, obrigada mesmo. Fico muito feliz pelo convite, né? Espero poder conseguir passar um pouco para vocês durante esse tempo, né, da minha vivência, quais os processos e metodologias que a gente utiliza aqui no escritório para design de interiores, né? E qualquer dúvida, como é que vocês vão fazer? O pessoal vai mandando, né? Eles podem escrever no chat, isso. Aí, se você quiser falar, eu vou administrando essas perguntas ao final. Ou se você já for acompanhando o chat, a gente já vai responder. Tá, vou ver se eu vou conseguir, se eu vou ter habilidade para acompanhar. Tá, qualquer coisa a gente deixa para o final mesmo, eu vou anotando. Não, então tá joia, né? Então, a Camila já me apresentou, né? Eu estou aqui em Palmas desde 2011. Eu me formei em 2005, né? Então, de lá para cá já são 15 anos de trabalho com arquitetura. Não foi todo esse tempo com design de interiores, né? Mas de formada já são os 15 anos, né? E é muito engraçado ver meu escritório hoje trabalhando essencialmente com design de interiores, né? Sendo um ponto realmente muito forte do nosso escritório. E olhando para trás, ver como é que esse design de interiores entrou na minha vida, né? Na época que eu fazia faculdade, igual vocês, acho que não sei como é que mudou de lá para cá, mas a gente não tinha muito a disciplina de design de interiores na nossa faculdade, né? Nossa faculdade, a faculdade que eu fiz foi uma faculdade pública, né? E eles davam muito valor para urbanismo, para arquitetura, e para interiores era sempre uma coisa menosprezada, né? Eu lembro muito bem dos meus professores utilizarem o termo pejorativo se referindo à casa-cor, por exemplo. Eu falava que era casa-horror, né? Ah, como é que uma pessoa passa 5 anos na faculdade para sair da faculdade e fazer casa-cor? Então, a minha formação foi toda em cima desse conceito, né? Eu mesma tinha o preconceito, não tinha o conhecimento do que seria trabalhar com design de interiores. E quando eu saí da faculdade,
a primeira oportunidade de trabalho que eu tive foi numa loja de móveis corporativos, né? Um pouco diferente das lojas que vocês estão acostumadas a ver aqui em Palmas, que essa loja, a Marelli, ela trabalhava só com escritórios abertos, aqueles layouts corporativos grandes. Eu trabalhava em Brasília, então a gente mobiliava ministérios, órgãos públicos, polícia militar, sabe? Polícia Federal, então eram realmente projetos muito grandes, e nessa empresa eu trabalhava desenvolvendo os layouts, né? Eu fazia o brief com o cliente e desenvolvia os layouts das estações de trabalho. Aí foi onde o design de interiores começou a entrar na minha vida. Depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar na Porto Belo Shopping. Aí já não foi mais em Brasília, foi em Anápolis. E na Porto Belo Shopping, logo de cara, na primeira empresa também, na Marelli, né? Na primeira semana de trabalho, eu já fui para o centro fabril da Porto Belo Shopping, tanto da Porto Belo quanto da Marelli. Já conheci todo o processo produtivo. Então, aquilo ali começou a me abrir os olhos. Falei, nossa, aqui é coisa séria, isso aqui não é brincadeira, né? Principalmente na Porto Belo Shopping, a hora que na Porto Belo, quando eu visitei a fábrica, ver todo o processo de desenvolvimento do produto, desde o design, da tecnologia, tudo, todos os processos. Tinha uma arquiteta lá na época que chamou muita atenção, que o trabalho dela era viajar todas as feiras do mundo para colher tendências. Nossa, eu fiquei apaixonada, eu queria, eu queria ser ela, e eu comecei a realmente olhar com mais carinho, né? Então foi dessa forma que o design de interiores acabou entrando na minha vida. Até então eu não tinha conhecimento e não tinha vontade de trabalhar com design de interiores, né? Quando eu me mudei para Palmas, eu saí totalmente dessa área, né? Fui para a área burocrática, que eu trabalhei na prefeitura de Palmas, nessa parte de análise de projeto, liberação de alvará. E depois que eu saí da prefeitura de Palmas, eu comecei a trabalhar com projeto, né? Então, eu não era daqui, não tinha ninguém que me conhecia direito. Meu esposo já morava aqui há muito tempo, então, mas assim, ele não tinha muito esse hábito de ficar, minha esposa me indicando e tudo, né? Então, eu comecei realmente do zero, né? Sem ter família aqui, sem ter conhecido, sem conhecer lojista, sem conhecer fornecedor, sem conhecer nada, né? Então, eu fui entrando devagarzinho no mercado. E como eu cheguei aqui sem ter network nenhum, eu não escolhia muito os projetos que aparecia, né? Então, era para fazer casa, eu fazia, para fazer prédio, eu fazia, para fazer comercial, fazia, para fazer design de interiores, fazia também na raça, não tinha muito conhecimento, e a gente foi fazendo, foi aprendendo com os erros também, né? Aí, com toda essa trajetória de carreira, hoje eu tenho uma visão muito diferente, né? Lógico que a gente, com a maturidade, se a gente pudesse ter a nossa maturidade, quando a gente era jovem, talvez a gente teria feito algumas escolhas diferentes, né? Mas também, se a gente tivesse feito escolhas diferentes, a gente não teria tido a oportunidade de ter as vivências que a gente teve e que nos tornou as pessoas que somos hoje, né? Então, hoje eu vejo com muita clareza a questão do nicho, né? Hoje aqui no escritório nós optamos por paixão, por vocação, a trabalhar com arquitetura e design de interiores residencial. A gente atende pouquíssimos projetos comerciais, a não ser que sejam clientes muito específicos, que às vezes vieram do residencial e vão precisar de um comercial. Às vezes a gente abre alguma exceção para fazer uma clínica, fazer alguma coisa assim muito tranquila, mas o nosso escritório hoje ele é nichado no atendimento de famílias mesmo, do residencial, que é uma coisa que eu gosto muito, uma coisa que eu estudei muito, que eu me aprofundei, e que eu faço o esforço inteligente, né? Eu consigo, com a menor quantidade de esforço, ter os melhores resultados, porque é uma área que eu domino. Imagina se um dia eu fizesse um projeto de um hospital, no outro dia eu estivesse fazendo um projeto de uma escola ou de uma brinquedoteca, a diversidade de arquitetura que tem. Então, cada projeto ia ter que estudar, ia ter que aprofundar. Então, eu acho muito importante a gente ter essa clareza, observando o mercado. E as professoras, com certeza, vão concordar comigo, a gente está caminhando cada vez mais para o especialista,
né? Quando você, fazendo analogia com a medicina, quando você tem algum problema, você não quer saber do clínico geral. Você quer saber do ortopedista quando seu osso dói, do cardiologista quando o problema é do coração, né? Então, eu enxergo muito a arquitetura nesse mesmo viés, sabe? Às vezes as pessoas não têm muita clareza, início de carreira, para onde vai, mas é bom observar o que está acontecendo no mercado, onde é que está tendo deficiência de profissionais e se especializar e se aprofundar nisso, que vale realmente muito a pena, né? E é muito importante, quando a gente for escolher a área que a gente vai atuar, que a gente escolha uma área que a gente goste. Não escolher só pelo dinheiro ou porque está faltando gente no mercado, escolher por paixão. Porque o que vocês passam na faculdade, de relação, de projeto, de trabalho, viração de noite, nada se compara com as dificuldades da vida profissional, sabe? A hora que você está lidando com o dinheiro do cliente, você está lidando com os sonhos do cliente, ixi, não tem professor carrasco no mundo que vai querer tirar seu sangue mais do que um cliente. Então, é muito importante que a gente seja feliz no que a gente faça, para a gente passar tudo isso por leveza, senão a gente vai ter uma vida de sofrimento, sabe? Então, a gente escolheu o nosso nicho pelo que a gente tem habilidade, pelo que a gente gosta, acima de tudo, porque a gente vai conseguir ter uma carreira mais feliz. Eu acho que é para isso que a gente está aqui na Terra, né? Acima de tudo, né? E eu vou começar a falar com vocês, né, desse projeto de interiores desde o início, né? Desde a captação do cliente. Como é que o cliente vai chegar até você, o seu cliente de interiores, né? Porque o que adianta você ser incrível, ter as melhores ideias, ter as melhores técnicas, se o seu cliente não chega até você, se ninguém sabe disso, né? Então, é muito importante quem está já na faculdade, ainda não está trabalhando, não pode, né, fazer seus projetos autorais, começar a desenvolver coisas fictícias mesmo, às vezes algum trabalho de faculdade, começar a, a dar voz para o seu trabalho, né? O design de interiores, ele pode ser praticado tanto por arquiteto como por designer de interiores também. Se não me engano, a profissão de designer mesmo, ela não é regulamentada igual é a profissão de arquitetura, né? Às vezes algumas pessoas são autodidatas e acabam exercendo a profissão também. Então, assim, para a gente conseguir fazer o cliente chegar até a gente precisa que ele encontre o nosso trabalho, né? E hoje a tecnologia nos auxilia muito, muito nesse ponto. E para a gente captar o nosso cliente, trazer o cliente para a nossa realidade, a gente tem que produzir encantamento com ele, né? Então, vocês que estão nessa fase acadêmica ainda, invistam em produção de imagens de qualidade, sabe? De 3Ds reais, que todo esse material que vocês produzem durante a faculdade, então, às vezes, vou fazer um quarto para mim, para o meu irmão, para não sei o quê, vai fazendo, vai guardando esse portfólio e tem um hábito de mostrar isso para as pessoas, né? Seja no Instagram, seja em qualquer outra rede social, vai criando ali um portfóliozinho seu de qualidade, sabe? Então, é muito importante você gerar esse encantamento no cliente antes dele chegar até você, né? Aí o cliente chegou até você e aqui no escritório a gente faz da seguinte maneira. O cliente entrou em contato, né, com o escritório. Hoje, 98% dos clientes, eles chegam até o escritório através das redes sociais ou indicação, mas mesmo as pessoas que não chegam diretamente pela rede social, antes de entrar no escritório, ele já stalkeou todo o meu trabalho na rede social, então ele já chega aqui sabendo quem eu sou, né? Então, aquela parte de captar o cliente ali não é só mostrar o seu trabalho, mostrar quem você é, mostrar quais são os seus valores, qual a sua personalidade, quais são os seus hobbies, humanizar mesmo essa parte, né? Então, o cliente entra em contato, a gente faz uma pré-triagem do cliente para saber se ele está enquadrado no perfil de cliente que a gente atende aqui no escritório, se vai ser um cliente residencial, se o cliente vai ter o prazo para esperar o prazo que a gente precisa para elaborar os projetos, se ele vai poder esperar esse prazo. Então, a gente tem uma série de triagens que a gente faz antes da gente receber o cliente aqui no escritório, né? Como a gente
tem uma presença forte no digital, a gente é muito procurado pelo digital, se então a gente não fizer essa triagem antes de receber aqui, a gente não consegue produzir, a gente fica só atendendo, né? Então, o escritório nichado ajuda até nisso daí, para você otimizar o seu tempo, você só trazer para o seu escritório aquelas pessoas que estão dentro do seu nicho de atuação, né? Então, o cliente passou pela triagem, corresponde o nicho do escritório, a gente vai atender, a gente marca uma reunião, e já nessa primeira reunião, antes do cliente nem saber o preço do meu projeto, nem saber nada, eu já faço o briefing completo do cliente. Por exemplo, vou dar um exemplo, o cliente quer fazer um apartamento, né? Então, já nessa primeira reunião, que é uma reunião longa, geralmente umas 2, 3 horas, né? A gente já faz o briefing completo do cliente. A gente olha no olho do cliente, a gente mais escuta do que fala, né? Que é muito importante deixar o cliente falar o que ele quer, você tentar decifrar através dos gestos, dos olhares, da linguagem corporal do cliente, o que ele quer, qual que é o perfil, como que você vai se comunicar com mais assertividade para esse cliente, né? Então, a gente escuta muito e trabalha muito com imagens também nesse briefing, porque às vezes acontece do cliente chegar aqui e falar, eu sou muito clássica, e não sei o quê. Aí a gente pega e mostra imagens, né, do clássico. Olha, quando você fala que você gosta do clássico, é isso aqui que você gosta? Ela, não é isso, eu não gosto disso. Aí a pessoa estava se referindo que ela queria um contemporâneo, sabe? Então, o cliente, ele é leigo. A gente precisa, nesse momento do briefing, utilizar imagens de referência para realmente captar a essência do cliente, né? Então, a gente acaba... É muito importante a gente usar essa metodologia de fazer imagens, né? Nós temos um roteiro de briefing, que a gente faz as perguntas. Nesse momento, a gente já está com a planta do apartamento em mãos para poder fazer algumas pontuações, definir quem vai ficar com cada quarto, como é que a gente vai trabalhar esses ambientes. Então, a gente faz um briefing completo, como se o cliente já fosse um cliente contratado, como se o cliente já tivesse contratado o escritório. E muitas vezes as pessoas podem pensar, mas você está perdendo o seu tempo, porque você está fazendo uma reunião de 3 horas de briefing com o cliente, você nem sabe se o cliente vai fechar com você. Aí é que tá, né? Quando o cliente ele chega aqui, depois da nossa triagem, eu já sei que é um cliente que atende o perfil do escritório, que ele tem perfil para consumir o projeto do escritório, né? Ele já chega aqui encantado, ele já chega aqui feliz, né? Então, esse olho no olho, onde ele fala o que ele quer, onde eu paro para escutar ele, gente, hoje é muito raro as pessoas pararem para escutar os outros, né? Então, isso é muito valioso, né? Às vezes eu me deparo com clientes que, ao falar do sonho, do que ele quer, da luta que foi para conseguir, eles marejam os olhos, suspiram, se emocionam, sabe? Então, esse momento, essas 2, 3 horas que eu passo com o meu cliente aqui, é um momento que a gente cria essa intimidade, que a gente cria esse vínculo, que a gente cria esse laço, né? Depois dessa reunião de briefing, que a gente define conceitos do projeto, que a gente define ocupação, como é que a gente vai fazer o layout, que a gente define algumas coisas técnicas também, sabe? Se vai ter automação, se vai ter energia fotovoltaica. Então, a gente já define muitas coisas, a gente tem um roteirinho para a gente não esquecer de nada. Aí, depois disso, eu agradeço o cliente, falo que a gente peço licença para ele para enviar uma proposta comercial para ele aprovar ou não, né? Aí o cliente sai do escritório, nós elaboramos uma proposta comercial. A minha proposta comercial é uma proposta bem didática, né? Que ela também é toda pontuada com gatilhos que despertam o desejo e a ação de compra do cliente, né? Então, é uma proposta toda pensada e ela é enviada para o cliente por e-mail. Eu não trato de valores com o meu cliente na reunião. E isso daí é uma coisa que muita gente não acredita, né? Achar que a gente não pode mandar proposta por e-mail, a gente não pode, tem que apresentar pessoalmente, né? Eu já trabalhei das 2 formas. Tem um tempo que eu mudei a minha metodologia, que eu estou mandando a proposta por e-mail,
e os resultados têm sido bem melhores, né? Os resultados, as métricas de conversão têm sido bem melhores. Mas o que acontece? Não é simplesmente a pessoa me procura, né? Eu quero uma casa assim, assada, não. Então tá bom, pai, e manda o e-mail. Não, antes de eu mandar o valor para ela, a venda já foi feita, o encantamento já foi gerado, né? Então a questão dos valores passa a ser um detalhe, né? Que eles não vão tratar comigo mais, eles vão tratar com a pessoa no meu escritório que é responsável por essa parte financeira, né? É a mesma coisa, você vai fazer um procedimento médico, uma cirurgia estética, você vai discutir valores com seu cirurgião plástico? Jamais, jamais, jamais. Você vai negociar, vai ver valores com a secretária dele, né? Então, foi esse pensamento que eu tive para o cliente, sabe? Então, ele já passou aqui no escritório, já teve todo esse momento de encantamento, aí eu peço licença para ele, justamente, Camila, gerar valor antes do preço. Então, o preço passa a ser um detalhe, né? Ele já sai do escritório encantado, já sai do escritório sonhando, né? Com a atenção que eu dei para ele, muitas vezes as pessoas perguntam, quanto é que foi essa consulta, né? A gente não cobra para atender, justamente porque a gente tem um feeling muito bom de quais são as pessoas que a gente atende. A gente tem uma metodologia de triagem já pensando nisso, sabe? Ai, já secou a garganta. Se eu estiver falando rápido demais ou estiver ficando alguma coisa sem entender, vocês vão me interrompendo. Aí a gente manda a proposta, entra em processo de negociação, o cliente dá ok, a gente elabora o contrato, a gente faz a assinatura do contrato, o cliente faz o pagamento ou do projeto total ou da primeira parcela da entrada, né? Aí a gente começa a fazer o trabalho. E a primeira etapa do trabalho do design de interiores é ir no local, né? Eu não vou ao local, não sei se ficou nessa dúvida, mas eu não vou ao local antes do cliente fechar comigo. A primeira reunião é sempre aqui no escritório. A gente não trabalha, a gente procura não trabalhar com reformas aqui no escritório. A gente das partes que a gente tirou também do nosso portfólio de serviço foi reformar. Eu tenho uma casa velha e quero transformar e fazer outra. Não, a gente não faz, né? Então, a gente trabalha com apartamentos, com casas que estão sendo construídas novas, né? Então, com o projeto, a gente já consegue ter o atendimento, passar orçamento. Então, a gente só vai ao local depois que o cliente dá ok, né? E isso é muito legal porque quando eu atendo o cliente no meu escritório, quando eu recebo ele no meu território, tudo que eu tenho aqui no meu ambiente, ele é feito para encantar e para gerar uma experiência do cliente. A música que toca, o aroma do ambiente, o café que eu sirvo. Então, tudo faz parte da experiência e do meu posicionamento mesmo de mercado, né? Então, é muito importante que o cliente venha até mim para que eu consiga gerar a experiência que eu estou preparada para dar para ele. Então, o cliente fechou o contrato, a gente vai no apartamento. Vou dar um exemplo aqui como apartamento, porque eu vou pegar um projeto completo para mostrar para vocês todas as fases dele. E como a gente está falando de design de interiores, então eu vou focar nisso, que eu acho que vai ficar bem didático. Aí, quando a gente vai no apartamento, a gente vai fazer o levantamento de lá. Vocês estão vendo, acompanhando as imagens que eu estou postando aqui, né? Pessoal, tá aparecendo para vocês? Respondam aqui no chat, por favor. Sim. Acabei de abrir uma imagem. Sim, né? Quem não estiver vendo, é só clicar no lado direito em pessoas e procurar o nome Daniela Torres Apresentação. Dani Torres Apresentação, tá? Procurem Ótimo. aí. Então, Camila, porque eu estou te vendo aqui, né? Mas então, gente, quando a gente chega no apartamento para fazer o levantamento, nós já estamos com a planta, né? E fazemos o levantamento fotográfico. A gente confere as medidas e faz o levantamento fotográfico. Para fazer esse levantamento fotográfico e esse levantamento de medidas, a gente tem uma metodologia também, né? A gente vai criando processos para tudo, para que todo mundo consegue. Tá ficando na pequena tela, Ju? Para que todo mundo consiga executar os trabalhos, a equipe toda. Para quem está com a tela pequena, é só clicar em cima da tela da apresentação dela
e clicar no alfinetinho, que aí a tela fica grande, a tela da foto dela fica grande, tá? Tá bom. Então vamos lá. Aí a gente vai fotografar todo o apartamento, né? Vocês podem observar que a gente sempre faz as fotografias de topo para parede, né? Que é realmente os ângulos retos, a perspectiva de 2 pontos, né? Porque isso é muito legal para depois a gente usar como antes e depois, sabe? A gente pega os mesmos, a gente pega todos os ângulos retos, né? Para a gente ter essa noção da transformação que o projeto teve no ambiente, a gente consegue montar isso depois, fica muito legal. E a gente fica sem risco de ter ficado sem fotografar nada. Às vezes ficou alguma informação na dúvida, a gente vai lá na parte fotográfica e confere. Tá vendo que nessa foto aqui eu abaixei para tirar uma foto da bancada embaixo, para a gente ter direitinho os pontos, né? Além da fotografia, a gente mediu tudo isso, mas é bom ter a fotografia para a gente ter mais clareza e certeza do que a gente está fazendo. Então a gente fotografa. Esse apartamento é lindo, né? Olha que vista maravilhosa. A gente fotografa todo o apartamento do jeito que ele tá, para auxiliar também na parte de passar o levantamento a limpo, né? Esse é a Orla 14. É um duplex lá da Orla 14. Então é isso, a primeira etapa é ir lá, fazer o levantamento, a gente vai no local, mede, fotografa, volta para o escritório e passa todo esse levantamento a limpo, né? Então a gente já passa ele em 2D e em 3D. Aí quando a gente passa o levantamento a limpo no 3D, tudo que vocês estão vendo, vocês conseguem ver meu mouse também? Sim, né? O mouse mexendo, vocês conseguem ver? Então, por exemplo, na hora que a gente passa o projeto a limpo, toda interferência que a gente tem de infraestrutura, por exemplo, aqui tem uma viga, aqui tem outra viga, a gente já coloca no 3D. Para a gente realmente passar para o cliente um projeto mais real possível, para ele achar que vai. Às vezes ele vai achar que ele vai conseguir pegar esse gesso aqui desse pedaço e fazer no mesmo nível desse daqui e não vai conseguir, porque tem uma viga aqui no meio. Se você for abaixar demais, aqui, tá vendo onde está a viga? Vai pegar na janela, vai ficar, além de ficar um pé direito baixíssimo, vai dar interferência aqui na janela. Então, é muito importante a gente ter tudo isso mapeado no nosso levantamento para a hora que a gente for começar o projeto, que a gente projeta no 3D. A gente pega o ambiente, modela ele todinho e a gente desenvolve o projeto no 3D, desenvolve ideias no croquis, mas o projeto efetivamente já vai direto para o 3D. Então, é muito importante pegar tudo. Você para de frente assim para uma parede, desenha a vista da parede e fala, aqui tem uma tomada, aqui tem um ponto hidráulico, aqui tem uma viga, aqui tem um pilar, desenha tudo, parede por parede. Você vai rodando o seu olho de baixo para cima, da direita para a esquerda, para não deixar faltar nenhuma informação. Aí a gente pegou o projeto, fez o levantamento, passou a limpo, e o próximo passo agora é a gente fazer a planta de layout, né? O primeiro projeto que a gente apresenta para o cliente é a planta de layout, onde a gente vai, na verdade não é nem essa daqui, que essa daqui ela acabou modificando. Mas enfim, vou mostrar essa daqui, porque foi a primeira mesmo, mas depois ela teve modificações. A gente apresenta para o cliente a planta de layout. Eu estou focando aqui na sala para a gente poder entrar bem nos detalhes, tá? A gente apresenta o cliente com a planta de layout de acordo com o que ele pediu, de acordo com o que ele quer para a casa dele. A gente já mostra dimensões de móveis, dimensão de circulação. A gente explica, nessa apresentação aqui, a gente já mostra algumas referências de mobiliário que a gente quer usar, né? E aí, nesse ponto, o cliente faz as observações dele, se houver, né? Se não tiver observações, não tiver alterações, a gente parte para o próximo passo, que já é a modelagem. Nesse caso aqui, teve alterações, sim. Aí a gente começa, a próxima etapa de apresentação são as imagens sem renderização. Aqui vocês podem perceber bem que mudou o layout, aqui a gente fez um conversê aqui no cantinho. Gente, eu tô com a garganta falhando, porque eu tô com tanto calor, eu botei o ar-condicionado aqui em cima da minha cabeça e conversando, aí a garganta começou a falhar. Então, a gente apresenta para o cliente o projeto 3D, prontinho, com todos os adornos, com todos os efeitos de iluminação que a gente está propondo no móvel, com todas as peças de iluminação, com todos os móveis. A gente apresenta o projeto desse jeito para o cliente, né? Para ele poder
ver, fazer as observações dele. A gente mostra o mobiliário, por exemplo, essa cadeira aqui, que é uma cadeira da Sierra, a gente mostra uma foto, como que é a cadeira, como que ela é, as possibilidades de acabamento. A gente vai mostrando essas imagens que não são fotorrealísticas, juntamente com imagens reais do projeto, certo? Aí, nesse ponto, novamente, o cliente faz as observações, tira as dúvidas, pede correções se for preciso, a gente vai alinhando até chegar num ponto que o cliente fala, não, ok, tá legal, é isso mesmo. E assim, a gente preza muito por deixar o projeto extremamente fiel com o que o cliente vai executar, né? Então, que não é de marcenaria planejada que a gente vai desenhar, detalhar para o cliente executar, o que for de coisas que você compra, tudo que tem na imagem existe. Esse aparador existe, esse quadro existe, a luminária, o sofá, as cadeiras, a poltrona, tudo, 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 tudo. Faz parte da nossa metodologia de trabalho, né? Claro que não são cada um. A gente tem uma vantagem muito grande na nossa área, né? Porque não existe uma fórmula, não existe uma metodologia para todo mundo. Cada um pode buscar o seu melhor, a sua melhor maneira. E a nossa metodologia a gente está mudando constantemente, né? Cada projeto que a gente faz, a gente procura ver o que não está dando certo para a gente melhorar, para a gente fazer diferente, né? Então, tudo que existe, as luminárias, o banco, esse aparador aqui a gente vai fazer com marcenaria. Então, a gente faz realmente toda a representação real do projeto. O cliente aprovou isso daqui, a gente parte, então, para os detalhamentos técnicos, né? E também para a confecção das imagens reais. Essas aqui são as imagens finais desse projeto. E notem que o formato, a diagramação das imagens anteriores estão diferentes da diagramação dessa daqui. Vocês lembram que a outra, deixa eu até pegar e colocar aqui do lado para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Que a outra imagem, ela está assim, pegando o plano todo, bem horizontal, né? E aqui ela já está com enquadramento vertical. Então, as imagens renderizadas que a gente faz são imagens que a gente usa para divulgar o nosso trabalho e para captar novos clientes. Então, a gente diagrama as imagens, pensa nos ângulos dos renders, que são as imagens da forma que fica melhor para a gente publicar no Instagram, né? Então, a gente já faz ela, a pessoa que faz as imagens para a gente, já faz ela diagramadazinha na proporção de 3:4, justamente para ser o formato correto de publicar e de ter melhores resultados, né? Nas redes sociais. Eu vou nem me aprofundar nesse assunto aqui, não, porque vocês já tiveram esse tema também, né? Vou concentrar aqui no design de interiores, né? Então, essa imagem aqui, desse ambiente, ele acabou gerando duas imagens aqui do render, porque por causa do enquadramento. Então, uma imagem pega esse pedaço e a outra imagem pega esse pedaço, certo? Aí tem umas que a gente coloca meio de ladinho, que você consegue ter uma perspectiva melhor, mas sempre, sempre, sempre no formato 3:4. Isso aqui já é padrão do escritório. Eu não abro mão de fazer isso, eu não abro mão de ter uma imagem de qualidade cada vez mais, igual eu falei para vocês, né? 98%, sei lá, 100% dos meus clientes, eles vêm das redes sociais. Então, eu preciso entregar lá o melhor conteúdo para continuar produzindo para continuar tendo a procura por eles. Tá vendo? Aqui uma outra imagem mostrando a estante, o outro pedaço que não coube naquela imagem de lá. Então, sempre assim. Vocês lembram que lá na foto que eu mostrei para vocês, deixa eu até pegar aqui, ela tinha aquela viga que passava bem aqui, que a gente não conseguiria fazer todo um teto de gesso. Deixa eu mostrar lá para vocês. Fotos do local. Esse ângulo bem aqui, ele está um pouco mais de longe, mas esse ângulo aqui, ó. Se eu consigo aproximar aqui. Ai, meu Deus. Peraí. Isso. Conseguem ver direitinho as duas telas?
Então, gente, o que acontece? Aqui esse apartamento é um apartamento duplex, né? Então, aqui é a parte da sacada do quarto de cima, né? Então, tem tubulação de esgoto e tudo. Então, por isso aqui tem esse teto rebaixado. E em função dessa viga, não conseguiu fazer aqui embaixo um teto só, né? E como essa parte toda aqui é uma varanda, alguns apartamentos, debaixo dessa viga aqui, originalmente tinha uma porta que separava o living da varanda. Esse apartamento aqui, quando a gente começou a fazer o trabalho, ele já estava sem essa porta. Então, ficou esse elemento aqui no meio da sala que estava nos incomodando, né? E como aqui era pensado para ser área externa, fachada do prédio, né, a sacada, ele é todo naquela textura de rolo, bem grosseira, né? Então, nós fizemos aqui essa sanca, né, justamente para camuflar essas duas vigas, né? A gente fez essa sanca aqui para camuflar essas duas vigas e gerar uma iluminação bem aconchegante para esse conversê aqui, que ficou aqui embaixo. Aí, ninguém fala nada, eu fico falando sozinha, não tem nenhuma pergunta. Eu só estou admirada aqui com a qualidade do projeto. Tá todo mundo só babando nas imagens. Né? Pode. Tem perguntas. Não, a viga não é erro de projeto, não, gente, de jeito nenhum. As vigas, elas, por mais que doa no arquiteto, as vigas precisam existir. Né? A gente não tem como, esse prédio ele tem mais de 40 andares, né? Lógico que a estrutura dele vai ser bem robusta, né? Não é um erro de projeto. Erro de projeto seria eu apresentar para o meu cliente um projeto de design de interiores que esse forro seria o mesmo nível desse, sem a interferência dela. Aí seria um erro de projeto, né? Por isso que é assim, fundamental, gente, fundamental fazer um levantamento de dados bem feito no local. Nós aqui do escritório, as meninas sabem o tanto que isso é importante, o tanto que a gente já sofreu quando a gente errou em levantamento, que a gente fez alguma coisa errada, isso daí é pepino e problema. Né? Então é muito importante e fazer isso bem feito para o cliente ter na imagem o que ele realmente vai conseguir construir. Né? Então aqui a parte das... Ô, Dani, mas você, essa parte é só lá embaixo ou você estendeu essa sanca nesse pé direito duplo aí? Não. Ou essa parte que você está mostrando é só lá embaixo? Deixa eu afastar essa imagem aqui que vocês vão entender melhor. A sanca tá só aqui, ó, nesse pedacinho. Lá em cima é outra história. Uhum. Tá só aqui, ó, só nesse pedacinho. É por causa da perspectiva da imagem, o ângulo a fotografia, ela não foi feita com um ângulo tão fechado, né? Deu uma distorcida. Mas aqui, ó, a sanca, ela tá só nesse pedacinho aqui. A gente pegou o gesso e passou ele faceando aqui essa viga, sabe? Aí o restante da viga aqui, a gente vai emassar para deixar ela lisinha, que ela tá lá com a textura de rolo. Né? Beleza. Aí aqui a gente já coloca toda a iluminação, todas as peças de iluminação a gente já pega conforme os blocos, né, que os fabricantes nos fornecem, né, para a gente é essencial, fundamental para o nosso trabalho, para a nossa especificação, que o fornecedor tenha o portfólio dele no 3D para nos fornecer, porque senão nem faz parte do meu projeto. Né? A não ser que seja uma coisa que eu quero usar assim muito não existe, a gente acaba fazendo a modelagem, sabe? Mas dependendo do objeto, a gente não vai ter todas as informações técnicas precisas para poder modelar com precisão, né? Então, a gente precisa realmente trabalhar com os blocos que os fabricantes nos passam. Deixa eu fechar essa tela aqui para vocês verem mais imagens aqui do projeto. Aqui onde tinha o jardim, a gente já coloca iluminação. Todos os efeitos, os eletrodomésticos, gente, já são os eletrodomésticos que a cliente vai colocar, tá tudo isso brifado, sabe? Tá tudo levantado. Tá vendo aqui a viga aparecendo aqui? Tá vendo? Vou aproximar essa imagem aqui para vocês verem o nível de detalhamento de imagem que a gente faz. Ai, como é que eu faço para subir aqui? Ah, pronto. Com a realidade do local. Então, a viga continua aqui. Esse encontro aqui a gente precisou resolver. Tá vendo que esse estante aqui, ele é um pouco mais baixo do que esse painel? Porque tem a viga aqui, tem a sanca que a gente fez aqui que ficou um pouco mais baixa. Então, tá tudo isso previsto em projeto e previsto em detalhamento técnico. Certinho? Certinho. Deixa eu diminuir aqui.
O pessoal que deu palestra para vocês ontem, a Lucas e o Bruno, a Bruna e o Lucas, né, eles falam muito, né, para a gente se habituar a jogar o jogo do longo prazo, né? Fazer levantamento é chato, gente, é chatíssimo. Aqui em Palmas é calor, o apartamento não tem ar-condicionado, é suadeira, é cansativo, levanta e abaixa, em média, anota, é cansativo. Para a gente fazer um levantamento aqui de um apartamento como esse, é praticamente 8 horas de trabalho, né? Mas a gente precisa jogar o jogo do longo prazo. Às vezes a gente negligencia essa etapa chata do processo, porque fica ansioso, quer fazer logo o projeto. Aí depois o que acontece? Lá na frente vai dar pepino, o cliente vai ficar chateado, a gente vai ter que resolver um problema, vai ter que propor uma outra solução. Então a gente também vai perder tempo, porque a gente vai ter retrabalho. Então, gente, acostumem-se a jogar o jogo do longo prazo, sabe? A fazer o que tem que ser feito e bem feito. Por isso que eu falo, tem que amar. Tem que amar, porque a pessoa que não ama, na primeira oportunidade, já está com o pé e esquece, entendeu? Então, é preciso amar. Sem amor, gente, esquece. Design de interiores, diferentemente do que eu pensava naquela época, que os meus professores de faculdade falavam que era casa horror, não é só escolher tapete, sofá e mesa. Tem muito mais coisas que você precisa passar de informação para gerar realmente sensações, porque pensa, você faz uma casa, né? Você tem a arquitetura. Agora, onde a gente existe, onde a gente habita, onde a gente tem as nossas experiências, é no interior. Então, a iluminação é que vai nos provocar sensações, as cores, o conforto, as texturas, os tecidos, sabe? Então, a gente precisa estar sempre muito atento a essas minúcias, né? Aqui o projeto do apartamento todo, mostrando para vocês. Aqui é uma escada, a cliente queria um armário para ajudar a guardar mais coisas, nós colocamos um armário espelhado. Nós colocamos esse separador aqui, com o espelho, aqui a bancada, com as cadeiras. E é isso, gente, as imagens, né? Aquela coisa linda que a gente encanta, que a gente baba, que a gente sonha, né? Que eu fico querendo pegar dos clientes e morar na casa dos clientes, mas infelizmente né, não condiz muito a realidade. Acho que a minha casa inteira cabe na metade dessa sala, né? E isso, vou até pegar o gancho para abrir os olhos de vocês para uma coisa muito importante. A maioria das vezes, né, 100% das vezes, eu vou projetar e eu vou planejar, eu vou especificar para pessoas que têm poder aquisitivo muito acima do meu. Muito. Né? Então, eu não posso pensar no projeto de acordo com a minha realidade, com a minha rotina. Tem que ser a realidade do cliente, tem que ser a rotina dele. Eu tenho que pensar com os olhos dele, como a pessoa como ele consome, o que para ele é importante, o que para ele vai ser legal. Porque senão, se a gente for fazer projeto de acordo com a nossa realidade, a gente vai fazer projetos medíocres. Não, né? Vocês conseguem me entender? A gente vai fazer coisa muito simples, muito simplória, sabe? Então, eu até falo para as meninas que trabalham comigo, sabe? Acostumem o seu olhar para o que é bonito, para o que é belo. Vai assistir um filme, presta atenção no cenário, vai fazer uma viagem, vai no restaurante, presta atenção nos banheiros, sempre vá nos banheiros dos restaurantes legais, dos locais legais. Você achou alguma coisa legal? Fotografa. Tem uma metodologia que a gente costuma usar para a gente, às vezes, ver uma coisa diferente, que, nossa, como é que funciona? Vai lá e olha. Aí usa o corpo da gente como medida. Ele colocou tal iluminação, está aqui na altura do meu ombro, não sei o que, tem quantos palmos. Você vai usando o seu corpo, vai descobrindo, vai fazendo. É assim que eu aprendi design de interiores. Né? Eu fui fazer pós-graduação na área, terminei o ano passado, mas até então eu já trabalhava muito na área. Né? Então, eu aprendi realmente pesquisando, viajando, observando. Gente, novela para mim era ver cenário da casa, era prestar atenção, sabe? O que tinha de legal. Então, a gente precisa estar observando o tempo todo, né? Toda vez que uma pessoa me pergunta quantas horas por dia você trabalha, a gente, se eu estou acordada, eu estou trabalhando. Porque não existe um lugar que eu não esteja observando a iluminação, os móveis, como é que aquele ambiente foi construído. Né? Então, eu costumo dizer que eu estou acordada, eu estou trabalhando e eu estou sonhando, eu estou dormindo e ainda estou sonhando com trabalho. Por isso que eu falo que tem que gostar.
né? Então é isso, gente. Isso aqui é o projeto do apartamento, né? Que é lindo, maravilhoso, o cliente sonha, mas com isso daqui, ó, não adianta não, ninguém faz nada. Não adianta você entregar uma imagem dessa linda e maravilhosa como marceneiro que não sabe nem por onde começar. Né? Então não resolve, o eletricista também não sabe, a loja de iluminação não sabe o que ele vai ter que vender, a loja de móveis ainda consegue, né? Quando tipo, essas poltronas são Sierra, a hora que eu mando para Empório, que eles representam a Sierra, ela já sabe qual poltrona que é, porque bate o olho e vê. Mas é preciso saber qual que é a cor, qual que é o tecido, né? Qual que é o acabamento. Então, assim, a imagem encanta, né? Mas aqui é onde está começando o trabalho. Para a gente conseguir executar tudo isso, a gente precisa qualificar e quantificar tudo, 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 tudo. E quando eu falo para vocês que cada projeto que a gente faz, a gente se reinventa, a gente acrescenta mais detalhes, né? Agora, por último, a gente começou a especificar modelos de interruptor, sabe? Às vezes o apartamento já vem com o interruptor pronto, a gente quer trocar, a gente já coloca no projeto, o interruptor, modelo tal, marca tal, acabamento tal, a gente, tudo, tudo, tudo que vocês pensaram. A gente é assim, acho que o cliente, é igual bula de remédio, acho que o cliente não lê a metade. Não lê a metade. Aqui é a Sami, que trabalha comigo, somos loucas do detalhamento, os loucas, gente, eu tô criando uns monstrinhos aqui no escritório, viu? Deixa eu mostrar para vocês aqui o exemplo do detalhamento. Eu não sei como é que é a programação de horário de vocês, mas eu não vou poder me estender muito além das 4 horas, porque em função de eu não ter escola, a minha funcionária ela não pode se estender mais que 4h30. Então, eu vou correr aqui para mostrar o detalhamento técnico para vocês, né? Aí, daqui a pouquinho, a gente abre para perguntas, tá bom? Certo. Aqui, já. Então, gente, esse aqui é o nosso detalhamento técnico. A gente desenvolve ele 100% no SketchUp, tá? No layout do SketchUp, quem me acompanha já sabe disso, né? E eu optei por fazer essa transição por vários motivos, né? Primeiro, porque acho que uns 2 anos atrás começou uma onda, né, de multas aos profissionais aqui de Palmas que estavam usando SketchUp pirata, né? Então, eu me antecipei, porque eu tinha certeza que eu ia ser a próxima da lista, né? O pessoal bater aqui na minha porta, tá? Então, eu me antecipei e adquiri as licenças aqui para o escritório, né? Foi um investimento de mais de 20 mil reais na época, que eu não estava prevendo fazer, mas que eu fiz. Aí eu pensei, não, já que eu comprei esse programa, eu preciso extrair dele tudo, tudo, tudo que eu preciso, porque eu não vou poder sair comprando todos os programas, né? E realmente o SketchUp, ele tem muitas possibilidades, né? Então a gente foi atrás de estudar, até o Lucas que está fazendo o patrocínio, né, de vocês, ele que treinou a minha equipe, deu o primeiro curso de SketchUp, de lá para cá, com o domínio da ferramenta, nós desenvolvemos uma metodologia, né, uma metodologia própria do escritório, né, porque além de dominar a ferramenta, a gente precisa saber o que a gente precisa mostrar e quantificar e cotar. Então, a gente desenvolveu uma metodologia que todos os dias a gente melhora, e as meninas são tão feras nisso que elas dão até curso. Não sei se vocês já viram. Elas dão curso, assim, elas dão um show de bola, né? Porque elas amam, porque se não amassem, já tinha também me largado, né? Eu falei assim, essa louca, deixa eu caçar outro canto para mim, porque essa louca aqui não vai dar, não. Né? Então, assim, a gente começa o projeto, né, colocando as ilustrações, né, das imagens renderizadas, né? E agora vem aqui toda a parte de especificação, né? A gente precisa saber qual é essa lava-louça para a gente saber o espaço que a gente precisa deixar, a altura que vai sentar a bancada, né? Então, tá tudo aqui definido com o cliente, tudo brifado, o cliente já comprou, então ele vai comprar. Para facilitar esse processo de orçamento do cliente, nós colocamos os QR Codes para a pessoa já escanear, às vezes entrar no site, quiser fazer uma cotação, comprar, né? Tem toda a parte de referência também, coifa móvel, embutir, tamanho, marca, referência, tudo, tudo, tudo. Não só dos eletrodomésticos, mas também dos móveis, né? Eu até brinco, o que você vê no meu projeto tem código de barras. Não existe nada no meu projeto que você não consiga comprar. O puxador, a gente já deixa especificado, a gente usa muito da Zen Design, que tem um portfólio gigante, várias opções de acabamento, tem os blocos 3D, então a gente sempre especifica, né? Então tá tudo aqui, minha gente. Tudo, tudo, tudo.
Os vasos, a gente também especifica vaso que tem bloco 3D, que tem na realidade. A gente não vai lá no 3D Warehouse e fala, vaso. Não. A gente entra lá no site da Vasicor e pega a referência. Os quadros também, a gente não coloca quadro aleatório. Todos os quadros que tem nos nossos projetos têm referência para a pessoa comprar, né? Aí aqui começa com todos esses itens, né, que são os itens todos para a pessoa comprar. E aqui a planta de layout agora já certinha e com todos os detalhes também. Lá estava falando qual que era a cadeira, aqui está de novo. A gente não é redundante, não, a gente exagera mesmo, porque é preciso ter. E mesmo com todas as informações aqui, o cliente ainda vem perguntar, o que é tal coisa, onde é que vai? Aí, não satisfeito em colocar tudo aqui, a gente coloca na planta baixa e coloca tudo nas vistas de novo. Aqui a poltrona de novo, essa é a referência dela. Tá tudo aqui. Então, aí começa o detalhamento de marcenaria, tudo, gente. Cada item, cada detalhe. Nós colocamos sempre essa representação de iluminação para o eletricista saber onde é que vai a iluminação de LED, se vai ser perfil, se vai ser fita. Gente, é um universo, assim, gigante. Eu acho que tinha que ter uma universidade só de design de interiores, seria pouco, 5 anos para estudar. Né? Então, quem tem interesse realmente em atuar nessa área, é bom já ir estudando, procurando especializações, cursos. Tem muita gente que compartilha conteúdos online, gratuitos. Gente, vai atrás de conhecimento, vai atrás de fazer estágio com quem trabalha com isso, né? Olha aqui, ó, esse home aqui, tá vendo? Que ele tem essa portinha vazada. Então, isso aqui é para a gente conseguir acionar os equipamentos que estão aqui. E esse equipamento a gente já sabe o tamanho dele. Ele está aqui, ó, o receiver, né? O condicionador de energia, o recorte para a ponta elétrica, tá tudo aqui. A Camila, que trabalhou muito tempo com a Samária falando que o estágio mudou a vida dela. Gente, acho que mais do que encantar clientes, né? O que me motiva mesmo é ver a transformação que eu consigo fazer na vida dessas meninas, sabe? Eu fico realmente emocionada de ver que elas vão começar a carreira delas no mínimo 10 anos na minha frente. Sabe? Eu fico realmente emocionada de poder proporcionar isso para elas. Beijos. Tá tudo aqui do meu lado, me fazendo chorar aqui. Me fazendo chorar aqui. Então, aí a gente deixa isso daqui, ó, a gente faz o detalhamento do ripadinho. Eu estava falando antes, né, que a Camila, que já trabalhou com móveis planejados, muitas dessas coisas, vocês que decidiam, né, lá na hora de fazer. Não vinha isso do arquiteto, do cliente, né? Então, a gente já manda tudo isso muito mastigado, independente se a pessoa vai fazer com marceneiro ou vai fazer com a loja de planejados, a gente já deixa tudo detalhado, porque dá liberdade de escolha para o cliente, né? Um projeto com um detalhamento técnico bem feito, a pessoa consegue fazer cotação em 3, 4 empresas e escolher o que vai trazer melhor custo-benefício para ela. E marcenaria é o item mais caro dos projetos. Geralmente ele vai 70%, 80% do orçamento vai só na marcenaria. Então, com ele bem detalhado, o cliente, cara, só no que ele economiza de um fornecedor para o outro, ele paga meu projeto 3 vezes. E não que o cliente tem que escolher sempre o mais barato, né? Eu sempre gosto de relacionar a questão do custo-benefício. Olha aqui, ó, o puxador clique, tá vendo aqui? Que vai ter aqui na portinha de vidro, para ninguém ver puxador, tá aqui, ó, especificadozinho. Foi pensado nele. Né? Inclusive, tá faltando a referência dele aqui, meninas. A gente entra no site dos fabricantes de ferragem, de marcenaria, e pega todas as referências para colocar. Né? Então tá aqui, gente, tudo bem detalhado. Aqui o puxador aqui de novo aparecendo, o fecho-toque, como é que vai ser o sentido de aberturas, tudo. Lógico que ainda falta informação, falta. Né? A gente sempre tenta melhorar. Né? A gente está na página 9, são 16, só dessa sala. Por isso que eu comprei a impressora, minha gente, porque senão eu ia virar sócia da Integracis. Porque é projeto. Então, aqui tem o detalhe da paginação do revestimento, como é que vai ser assentado. Gente, em todas as vezes que a bendita da cadeira aparece, todas as vezes a gente coloca a etiqueta para ela. Todas as vezes. Né? Não fica uma hora, tipo, qualquer página que ela olhar e ver a cadeira, ela vai saber que cadeira que é. Então, tem
Aqui o puxadorzinho, a gente puxa aqui, coloca qual que é o puxador. Puxador Beetle com base granada, porque tem ele com essa base, tem ele sem essa base, então a gente vai querer ele com a base granada, a cor gold, e o gold é o quê? O brilhante, o escovado, é o envelhecido? Não, é o gold escovado, né? Design referência tal. Então, com isso daqui, não tem erro. Não tem erro mesmo. Aqui parte das vistas, né? Dos armários, os armários fechados, os armários abertos, a perspectiva. Quando a gente precisa de alguma informação técnica do forno, o que é que a gente faz? A gente vai lá no manual do forno, recorta, isso aqui é desenho do fabricante, isso aqui não é desenho nosso. A gente recorta do manual do fabricante e traz para o nosso projeto. Porque a gente também faz esforço inteligente, né? Para que eu vou desenhar? Correndo o risco de botar uma medida errada aqui, se eu posso pegar lá do fabricante, né? Gente, meu celular deu aviso aqui de bateria baixa, mas acho que dá pra gente terminar. Aqui a gente faz como é que vai ser o detalhe para encaixar o forno aqui dentro. Aqui onde é que está prever o recorte para ponto de gás. Gente, tudo. Tem hora que eu nem acredito. A hora que eu vejo tanto de coisa que tem nesse projeto. Os recortes de LED, o organizador de talheres que a gente vai usar. E assim, quanto mais detalhes você coloca no projeto, mais atenção você tem que ter para você não errar, né? Então, assim, um projeto bem detalhado, ele requer muita atenção para você não colocar alhos e achando que é bugalho, sabe? Então, tem que ter uma atenção, assim, muito focada. Aqui é a lixeira que vai vir aqui, então já está especificado. Isso aqui que eu falo, ó, a gente entra no fabricante que tem esses acessórios, esses aramados, e já deixa tudo especificado. Aí, esse aqui é pensando que ele vai fazer com marceneiro. Se eu vou fazer com a Delano, por exemplo, ele já tem os padrões dele, tem tudo, a gente faz adaptação, mas aí o fornecedor já vai saber o que a gente quer. E o importante, acima de tudo, da gente ter um detalhamento técnico bem feito, por mais que as pessoas falam, que você está perdendo tempo colocando o nome dessa cadeira 1 milhão de vezes. Pois é, a cadeira pode ter nome 2 milhões de vezes, que ainda vai acontecer do cliente procurar e não achar o nome da cadeira. E assim, não é obrigação dele entender e ler projeto, porque o cliente é leigo, né? Não sei se vocês conhecem a minha amiga, uma arquiteta de Cuiabá, Erika Queiroz, ela brinca muito, que a gente tem que fazer projeto para uma criança de 7 anos ler, entender, explicar para a avó, e a avó ainda explicar para outra pessoa, sabe? Então, o projeto ele tem que ser claro, o cliente é leigo, ele precisa... alguém falou aqui, eu perdi o nome que segue a Erika. Gente, a Erika é fenomenal. Ela é uma grande amiga, ela me ensinou muito. Muitas das coisas que eu estou ensinando para vocês hoje, eu aprendi com ela. Eu aprendi com ela e aprendo todos os dias. Ela é sensacional. E ela está fazendo um curso dia 17. Inclusive, eu vou lá, que eu vou estar com ela lá ao vivo no curso, lá em Cuiabá. Aí eu mostro as novidades para vocês de lá. Então, o que eu estava falando, que eu até esqueci. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa no meu roteiro. A cadeira aparece 2.000 vezes. Isso, então assim, toda informação, gente, é pouca. Tem que ter informação. E assim, igual eu falei para vocês, a gente tem que se acostumar a jogar o jogo do longo prazo. Se a gente não determina qual lixeira que vai ter, vai chegar um dia que o cliente vai falar assim, Daniela, eu tô aqui na Madecon olhando lixeira para comprar, qual lixeira que eu coloco mesmo? E lá vai eu saber que raio de lixeira que vai colocar no projeto dela. A gente mantém aqui no nosso escritório, geralmente, 10 projetos em andamento simultâneo, sabe? Então, assim, é ir lá procurar projeto, abrir, procurar informação, e, sabe? É perda de tempo, né? Eu falo com as meninas, o meu objetivo aqui no escritório com detalhamento técnico é que eu entregue um projeto para o meu cliente e tchau, vai ser feliz, vai atrás dos fornecedores, vai atrás de executar, o que você precisa para sua casa tá igualzinho isso daqui, né? Igual essas imagens, está aqui no detalhamento técnico, né? Não precisa me ligar. Às vezes o cliente fala, você vai comigo nas lojas? Gente, é muito raro eu ir nas lojas, né? Porque eu já faço a especificação daqui, eu tenho os catálogos, os detalhamentos técnicos. Às vezes a gente vai para ver revestimento, né? Que o cliente tem várias opções para ele ver textura. Antes da gente fazer o projeto, para eu sentir o que o cliente vai querer colocar na casa dele. Então, às vezes, para revestimentos a gente vai. Agora, mobiliário, essas coisas, mesmo porque a maioria das coisas que eu coloco no projeto, a pessoa tem que pedir, não tem pronta entrega, é tudo sob encomenda, corpo personalizado, acabamento personalizado, né?
Então, não tem esse negócio de eu ficar andando com o cliente para cima e para baixo no sol quente, não. Eu gosto de ficar aqui no ar-condicionado, linda e plena. E a gente não executa obra. A gente não executa obra aqui no escritório. A gente não faz execução de obra, a gente não faz acompanhamento, a gente não é responsável técnico por execução de obra de interiores. Porque se eu for ficar saindo do escritório toda vez para resolver obra, para resolver problema, fazer tudo, eu não consigo concentrar e projetar. É mais uma vez o que eu falo para vocês, é nicho. É nicho. E vocês podem ter certeza, mesmo eu sendo nichada, só projeto. É igual a Samaria falou, não. Quanto mais detalhamento, menos dor de cabeça e menos cliente te ligando e usando o seu tempo. Você já se dedicou para projetar, então já deixa especificado para o cliente. É um direito dele, ele me pagou para isso, ele me pagou para ter projeto. Ele me pagou para ir com ele em 4 lojas de planejado e cada uma fazer um projeto diferente para eles, não. E muitas vezes a gente descobre o nicho através da dor do mercado, sabe? De tanto escutar a pessoa falando, porque o profissional, ele não me entrega projeto, não faz projeto, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes, numa dor do mercado, a gente consegue descobrir o nosso nicho, sabe? É muito bom a gente observar isso, né? E assim, às vezes você deve pensar, nossa, mas a Daniela, ela é louca, né? Ela nichou, ela só trabalha residencial, ela não faz reforma, ela não faz projeto comercial, é só residencial. A gente faz arquitetura. A pessoa quer fazer uma casa, tem um lote limpo, vamos fazer a casa. Faz arquitetura e interiores, mais de projeto residencial. Aí vocês devem pensar, nossa, a Daniela é louca, né? Ela não deve ter projeto, não deve ter cliente para atender. Muito pelo contrário, a gente tem agenda lotada. Se a pessoa precisa de um projeto hoje, me ligar, estou precisando de um projeto da casa, não sei o quê. Essa reunião de briefing de primeiro atendimento, a gente agenda para daqui 45 dias. Antes disso, a gente não tem agenda para atender, pelos compromissos. E eu não estou querendo, de forma alguma, parecer soberba, parecer superior, gente, de forma alguma. Quem me conhece, né? E assim, acima de tudo, Deus conhece meu coração, sabe o que eu tenho dentro do meu coração, não preciso provar nada para ninguém. Daqui a pouco eu respondo essa pergunta do prazo. Eu não preciso provar nada para ninguém, sabe? Eu não acho que eu sou melhor do que ninguém. Nunca, sabe? Eu sei onde é que é o meu lugar, eu tenho meus pezinhos bem fincadinhos no chão, sabe? E é isso, a gente tem que fazer realmente o melhor para o nosso cliente. A gente precisa, a partir do momento que ele nos contratou, pagar projeto é barato, sabe? Eu queria que o projeto fosse mais valorizado financeiramente. Pagar projeto é fácil, difícil é você comprar tudo isso que está aqui, é você montar um apartamento todo, né? Então, assim, isso é até um gatilho que eu uso na hora de vender para o cliente, a hora que ele, às vezes, porventura, ele vai achar o valor do projeto está caro e tudo. Você olha, esse valor que você investe no projeto, ele vai guiar, no mínimo, R$500 mil de investimento para você executar o seu design de interiores, né? Então, você não tem que pensar, o valor que eu estou pagando vai ser caro, vai ser barato, sabe? Você tem que pensar no benefício que você vai trazer para o seu cliente, no valor que ele vai enxergar no seu trabalho, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo praticar e converter orçamentos nos valores que eu pratico aqui no escritório, mas isso, assim, foi uma caminhada, sabe? Ele tem que ser coerente também com o que você entrega para o cliente, né? E é isso, ela estava perguntando aqui qual que é o prazo de entrega de um projeto desse tamanho, né? Então, se tudo ocorrer, assim, a gente pede 30 dias para a primeira etapa, que é a planta de layout, levantamento e planta de layout. Aí, a cada revisão, a gente pede de 10 a 15 dias. Aí, depois a gente pede mais 45 dias para desenvolver as maquetes sem renderização e mais 45 dias para detalhamento. Então, se a pessoa chega aqui para mim e fala assim, eu quero passar o Natal na minha casa, eu falei assim, não, vai procurar outro arquiteto. Porque, infelizmente, o nosso processo vai durar ali em torno de 90 a 120 dias de projeto, né? Justamente para a gente dedicar o nosso tempo para o projeto. Porque aonde é barato mudar é no papel. A hora que está lá, que a pessoa, nossa, eu não gostei dessa poltrona, nessa cor caramelo, eu não sabia que ia ficar assim, aí vai devolver isso para a loja não vai pegar. Então, o cliente tem que ter muita certeza do que ele quer, ele tem que ter o tempo de amadurecimento, dele digerir o projeto, né? Então, se a pessoa chega aqui com pressa, já não entra no perfil de cliente que a gente atende aqui no escritório. Vamos abrir 10 minutinhos para perguntas? Certo, eu vou dar uma compilada aqui para agilizar o seu tempo em algumas que já foram feitas, tá, Daniela?
Tá. Lá no começo perguntaram o programa que utilizava, mas você já respondeu que adquiriu o SketchUp, né? Mas você passa para o AutoCAD e depois para o Sketch, ou tudo é desenvolvido dentro do Sketch? Tudo no Sketch. Tudo no Sketch. Perguntaram também acerca dos móveis, né? Os blocos de móveis são fornecidos já, né? Você já tinha explicado anteriormente. Alguns tem no 3D Warehouse, livro para todo mundo, outros a gente tem que ir atrás das lojas. Gente, é importantíssimo você ter parceiros, sabe? A gente vai atrás das lojas. Às vezes, algumas lojas não abrem para todos os profissionais, porque a gente vai copiar e tudo, né? Então, assim, tem blocos que são difíceis de conhecer. Então, você tem que ter a confiança do seu parceiro, você tem que ter a confiança do fabricante para eles te fornecerem isso também. Mas tem muita coisa que já está livre lá no 3D Warehouse. Outra dúvida foi por quanto tempo você levou para criar essa modalidade de projeto, né? Essa metodologia do projeto? Olha, eu acho que a gente está nesse detalhe. Me ajuda aí, meninas, que a gente está usando SketchUp, já tem para detalhamento 3D, já tem 1 ano? A gente muda todo dia a gente... 1 ano, né? Tem 1 ano mais ou menos que a gente está trabalhando nesse formato. Então, um pouquinho. O que você fala sobre se especializar em um estilo? É a pergunta da Graziella. Então, tem muita gente que tem essa forma de trabalhar, igual eu falei para vocês. Como a gente é muito livre para escolher a forma que a gente vai trabalhar, né? A imagem que a gente vai passar para o nosso cliente, a forma como a gente quer que o nosso cliente seja visto, né? E aqui no escritório, eu tenho uma premissa muito forte dentro do meu coração, que eu não tenho a menor prepotência, a menor pretensão de uma pessoa chegar dentro de um apartamento, da casa de uma família, do lado de uma família, e falar, nossa, esse apartamento é a cara da Daniela, foi a Daniela que fez, certeza que foi a Daniela. Não. Eu quero que as pessoas cheguem na casa dos meus clientes e falem, nossa, mas ficou a sua cara. É isso que eu quero. Então, eu tenho as minhas preferências que eu uso na minha casa, no meu escritório e tudo, mas para o meu cliente, eu uso sempre as preferências deles. Mas você também se nichar é também uma forma de nicho, né? O meu nicho é seguir o estilo do cliente, entendeu? Então, você precisa ver o que vai te fazer feliz. Certo. Fizeram mais uma pergunta aqui sobre programa, né? Com relação a revestimento. Como conseguir essa qualidade na textura, nos revestimentos? É colocado dentro do Sketch ou é algo na programação? Revestimento é a parte que a gente mais sofre. É onde tem realmente mais deficiência, sabe? Mais deficiência mesmo de material, de imagens boas, sem sombra, para colocar. A gente sofre mesmo. Geralmente, quando a gente está aqui porque esse projeto, o revestimento dele é um marmorizado, lisinho, né? Ele não tem muita... Deixa eu ver a imagem que aparece melhor. Ele não tem muita textura, mas a gente tem um aqui, ó, com textura, tá vendo? Que é um tijolinho de travertino. Então, a gente vai atrás das texturas, às vezes a gente não usa exatamente a textura do material daquele fornecedor específico, mas a gente tem um que é bem parecido, que está melhor representado, que o cliente vai entender melhor. Né? Mas o revestimento a gente sofre bastante, mas a gente coloca no SketchUp para representar para o cliente. E a pessoa que faz as nossas maquetes, eu mando para ele, ó, o fabricante é esse, o revestimento é esse, quero que fique desse jeito, você se vira. Aí, às vezes, ele melhora a textura, uns plugins, algumas coisas lá, e ele deixa mais parecido com o real. Mas revestimento é difícil, a gente sofre. Certo. A Januza pergunta qual a sua meta profissional para daqui 5 anos. Januza, eu vou ser bem sincera com você. Eu sou péssima de planejamento. Eu sou aquela pessoa executora. Não faço a menor ideia. Se eu estiver viva, eu já dou graças a Deus. Eu super admiro as pessoas que se planejam, que fazem planejamento, chega no final de ano, faz planejamento anual. Gente, eu apenas vivo, eu apenas vou. Se eu vejo uma coisa diferente, as meninas sabem, as meninas me conhecem. Eu sou assim, do nada eu dou uma ideia. Vamos fazer tal coisa e muda, não sei o que, já faz. Eu sou daquela que troca o pneu com o carro andando. Eu não sou muito de fazer planejamento, não. Mas eu espero estar feliz, né? Eu espero estar feliz fazendo o que eu amo, sendo reconhecida pelo meu trabalho. Isso, para mim, já com saúde, já estou bem. A professora Juliana perguntou como foi a sua evolução no detalhamento de projeto. Outro dia você mostrou sua evolução no desenho e na forma de apresentar. Foi através dos problemas, através das dores, sabe? Então, cada vez que a gente erra, cada vez que a gente falta informação, cada vez que o cliente reclama de alguma coisa, a gente aumenta o nosso checklist de detalhamento, né? Então, assim, tudo veio da nossa experiência, sabe? A primeira vez que o cliente me perguntou, o puxador aqui, tá o puxador da Zen,
Mas qual que é o acabamento? Putz, por que que eu não coloquei o acabamento? Sabe? Então, assim, toda vez que a gente tem um problema, que a gente tem uma recorrência, a gente acrescenta um checklist, entendeu? Então, é assim, é muito dinâmico o processo. E, assim, sem a menor de dúvida, os cursos, as viagens, o network que eu tenho com grandes profissionais nacionais do mercado me ajuda muito. Mas nada me impulsionou mais para crescer do que os erros que eu cometi com os clientes. Nada. E olha que não foram poucos e nem pequenos. Nas duas palestras de ontem, combinaram que... As meninas sabem o que a gente já passou nesse escritório aqui. Combinaram duas palestras ontem no assunto que você entrou hoje, que é não ter preguiça na hora de fazer o projeto. Quanto mais tempo você levar na primeira etapa, no briefing e na realização do projeto, menos incomodação, menos dor de cabeça você vai ter depois, né? Então, realmente, essa vivência, essa bagagem, essa maturidade que você trouxe, fizeram essa sua metodologia surgir, né? O que não pode faltar no briefing de interiores? Tudo. Gente, o nosso briefing aqui, ele deve ter umas 10 páginas. Sabe? É tudo. Você vai ver com o cliente tudo. Sabe? Tudo que você está vendo aqui, cada item, a gente foi discutido em briefing, sabe? Uhum. Agora, Outra pessoa perguntou... Como é precificado o projeto de interiores? Gente, a gente não precifica projeto de interiores por metro quadrado. A gente precifica por programa de necessidades, quantidade de cômodos, porque para mim é independente fazer um quarto de 9 metros quadrados ou fazer um quarto de 12. O mesmo tempo, né, o mesmo trabalho. Então, a gente já tem mais ou menos uma organização da quantidade de tempo que a gente leva para fazer. Então, a gente define realmente por programa de necessidades, por quantidade de ambientes, né, na verdade. Uhum. Tem mais uma pergunta, ficou mais para trás, é uma dica que você daria para quem quer se especializar em interiores. Logo que sair da faculdade já entra na especialização. Não, pode começar agora, não precisa nem esperar sair da faculdade. Tem muita gente produzindo conteúdo gratuito para você estudar, né? E se você tiver a oportunidade de pagar um curso, alguma coisa, paga, gente, que vale a pena. Vai atrás para saber se o curso é bom, se a pessoa tem idoneidade, se ela tem realmente autoridade para te oferecer o que ela está te oferecendo, sabe? E observar, estudar, procurar fazer estágio com pessoas que trabalham em design de interiores. Às vezes fazer estágio numa loja de móveis planejados, eu tenho certeza que ajuda demais. Eu nunca trabalhei, mas eu tenho certeza que ajuda demais. Você fazer um estágio na loja de revestimento, você ter a mentalidade de trabalhar pelo conhecimento acima de tudo, sabe? Acima de tudo, acima de trabalhar pela remuneração, sabe? Começa ter a mentalidade de ir atrás para trabalhar pelo conhecimento. Se você não tem nada de diferente para oferecer, não espere que ninguém vai te pagar para você aprender, sabe? Se você não vai fazer diferença na vida daquele escritório, na rotina daquele escritório, não espere que ninguém vai te pagar para você aprender, não, meu amigo. Vai atrás de fazer estágio gratuito, de ir em loja aprender, vai em loja de revestimento, ver, sentir textura, pegar informação, vai dar seus pulos. Além de dominar, né, os softwares e já produzir um trabalho de qualidade. É muito importante. E começar a produzir no seu portfólio, sabe? Criar a sua identidade. Não esperar ser cobrado por um professor ou por alguém, né, pelo chefe, para que você possa ser proativo. A própria produção acadêmica de vocês, gente, faça com capricho os projetos da faculdade, que vai ser um puta portfólio de vocês. Uhum. Né? Muito bom. Já tem gente pedindo estágio aqui. Alguém mais tem perguntas, gente? Meu sonho era ter todo mundo aqui, ó, debaixo das minhas asas. A gente quer que a Daniela tenha um edifício de muitos andares cheios de estagiários. Aqui. Vou abrir uma universidade. A Universidade Daniela Torres, de Metodologia. E nós agradecemos e reconhecemos, né, o seu trabalho pela relevância que você tem. Né? A gente vê que você é uma inspiração para os alunos, de qualidade de trabalho que é entregue no mercado. Eu que trabalhei 6 anos com móveis planejados, a gente não recebia um projeto com essa qualidade, e hoje em dia faz diferença, não só para os acadêmicos que estão saindo, que possam ter como exemplo, né, um projeto de qualidade a ser entregue, como também para quem é funcionário, né, funcionário de lojas, que recebe esse tipo de projeto e conseguem atender o seu cliente de uma forma diferenciada justamente por isso, né?
Então, o seu trabalho é reconhecido E, e a assim, gente agradece. onde quer que vocês estejam, onde quer que as oportunidades estejam, abram as portas para vocês, dê o seu melhor, sabe? Dê o seu melhor. E não tenha preconceito com as oportunidades. Igual eu comecei, eu trabalhei, sei lá, não vou fazer conta aqui, mas pelo menos uns 4 anos eu trabalhei em loja, antes de qualquer outra coisa, mais uns 2 anos em serviço público, sabe? E, gente, isso só, vocês não sabem o tanto que trabalho em comércio, engrandece. Se eu hoje sei falar, se hoje eu sei me comunicar, se hoje eu sei resolver um problema sem me tremer todinha, porque eu já tive problema nas lojas que eu trabalhei, sabe? Então, assim, você aprende a lidar com o cliente, você aprende a conversar, entendeu? Então, gente, onde quer que vocês estejam, estejam de coração, estejam presentes, estejam fazendo o melhor de vocês, que vocês podem ter certeza que por mais que o caminho às vezes pareça longo, pareça difícil, uma hora a gente consegue colher os frutos da nossa dedicação. Muito obrigada. A gente, porque ainda mais nesse momento, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, a gente fica bem incerto, né? Quanto ao dia de amanhã, como vai ser quando eu sair da faculdade, será que o mercado vai estar bom, não vai estar bom? E a gente vê que quanto mais a gente tem certeza e fixado na mente aquilo que a gente quer produzir, o caminho está traçado, vai dar certo, né, Daniela? Isso, e assim, para o bom profissional, para o profissional que ama, que se dedica, a gente sempre vai ter mercado. Sempre, sempre, sempre. Procure sempre fazer o seu melhor, que vocês podem ter certeza que vai dar certo. Tem só a última pergunta aqui que o Davidson fez, né? Ficou triste por não ir para Milão esse ano? Não. Na verdade, eu nem iria para Milão esse ano. Eu nem iria. Já fui o ano passado, eu não iria de novo, não. A questão da importância, só a última pergunta agora que me instigou aqui. A importância de visitar as feiras, né? Acho que agora com essa modalidade de pandemia, a gente vai ter algumas feiras virtuais, né? Então, sim, talvez seja algo que fique interessante para os alunos. Por exemplo, eu tive a oportunidade na Feira de Milão, tipo, ano passado. Eu nunca tinha ido, nunca tinha tido condições de ir, sabe? Foi o ano passado. Né? Então, assim, durante todo esse tempo, eu fui acompanhando na mídia, né? Você não precisa estar lá fisicamente, né? Uhum. Já tem essa disponibilidade pela internet da gente consultar tudo que está em voga no mundo, pessoas que fazem cobertura, que mostram, sabe? Eu acho que a importância da feira presencialmente, nem tanto pela feira em si, mas por toda aquela atmosfera que aquele evento envolve, né? A gente não precisa se limitar. A cidade realmente, Milão realmente para a feira, né? Então, a atmosfera é muito gostosa. Quem tiver oportunidade, vale a pena. Muito obrigada. Gente, a Daniela tem compromisso. São vários eventos. Diga, Ju, você tem alguma consideração? Sim. Não, são vários eventos, né? E é muito bom. Na Feira de Milão, né? Qual foi a pergunta da Stephanie, gente? Repete aqui embaixo, por favor, só para terminar. Daniela, o que um profissional espera e cobra de um estagiário nessa área? Só a pergunta final, tá, gente? Vamos encerrar porque a Daniela tem compromisso. Né, o que eu espero, o que eu cobro das meninas? Eu cobro comprometimento, eu cobro seriedade, né? Eu cobro e espero que elas amem o que façam, né? Espero que elas estejam aqui porque elas gostem do meu trabalho, que elas se identifiquem com o escritório, né? E porque elas querem fazer o melhor. Só isso. Que bom. E que tem um coração ensinável. Interessado. E acima de tudo, que tem um coração ensinável, sabe? Porque a pessoa não precisa saber, mas se ela tiver um coração ensinável, ela tem tudo. E, gente, a gente que está na faculdade tem que aproveitar oportunidades como essas, de estagiar na empresa de arquitetos maravilhosos e aprender. Humildade, né? Tudo na questão de reconhecer que a gente não sabe, que a gente sempre pode aprender mais, pode aprender com a experiência do outro, né? E quem está estagiando com a Daniela tem esse privilégio também. E assim, as meninas elas não precisavam de passar por tudo que eu já passei para elas aprenderem, porque elas já aprenderam junto comigo, né? Exatamente. Então, vamos aprender com a experiência dos outros. E a gente agradece que a Daniela tirou um tempinho para contar a experiência dela, para contar para vocês aquilo que ela levou anos para descobrir, né, gente? Então, é um aprendizado incrível e uma oportunidade única para a gente que está aqui no Encal hoje. Então, Daniela, muito obrigada. Obrigada, gente. Vou precisar ir mesmo, tá? Obrigada de coração. Você, a Juliana, a todos que tiraram um tempinho para nos escutar, né? Eu sei que nesse horário é complicado, né? Então, agradeço demais, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Muito obrigada. E que a carreira de vocês seja realmente de muita alegria, de muita felicidade, assim como é a minha.
Muito obrigada. A Daniela pode ir se retirar e o pessoal fica aqui, tá? Para a gente ter o sorteio de quem ficou na live. Tchau, gente. Obrigada, muito obrigada. Obrigada mesmo, Dani. Tchau. Bom trabalho. Tchau, tchau. Obrigada, Daniela. Foi ótimo.